Fala aí, pessoal, vamos direto ao ponto aqui. Hoje a gente vai estar falando de nexo de causalidade. Primeiro, para você entender o nexo de causalidade, você tem que entender onde ele se encontra dentro da teoria do crime. Basicamente, num conceito estratificado de crime, o fato é típico, ilícito e culpável. O nexo de causalidade, ele se encontra aqui, ele é o terceiro elemento do fato típico a ser analisado. Só para você se situar do que a gente está falando. Não adianta eu abrir um vídeo e falar de nexo de causalidade, você não sabe nem do que está sendo tratado. Então é aqui que o nexo de causalidade vai incidir. Agora a gente vai usar uma técnica para analisar se o crime teve nexo de causalidade ou não. O importante no nexo de causalidade é você saber que está previsto no artigo 13 do Código Penal. Se você tem um código, você tem que abrir o código, porque está no artigo 13. Olha o que diz o artigo 13. O resultado que depende de existência do crime. Artigo 13. Se o crime tem resultado obrigatoriamente, a gente está diante de um crime material. Ó, crime material. O resultado é necessário. Então, você só analisa o nexo de causalidade nos crimes materiais. O primeiro passo para se analisar o nexo de causalidade é você ter em mente que o que se aplica é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, a conditio sine qua non. Dentro dessa teoria da conditio sine qua non, Tirren, eu não sei nem pronunciar o nome direito, mas esse sujeito falou o seguinte: você tem que fazer o processo hipotético de eliminação. O que vem a ser isso? Você coloca a mão sobre o fato. Se, mesmo você suprimindo aquela conduta, o fato acontece da maneira que aconteceu, ou seja, aquela conduta ela se torna irrelevante para aquele crime. João matou Pedro, mas se Maria não concebesse João não teria nascido. Então, no momento que Maria concebeu João, essa condição é uma conditio sine qua non. Se a gente suprimir Maria concebeu João, o que vai acontecer? O fato não vai acontecer. Então é uma conditio sine qua non. Kátia é a avó de João, concebeu Maria. Se a gente suprimir essa concepção, Maria não vai nascer, João não vai nascer, porque Maria não nasceu e Maria é a mãe de João. Então, o defeito dessa teoria de Tirren é um regresso ao infinito. Você tem que ir voltando, não tem fim. Como que se solucionou isso? A gente limita esse regresso a dolo ou a culpa. Vou dar um exemplo agora. Vamos dar um exemplo mostrando o mapa mental embaixo. Pedro matou Caio. Pedro matou Caio com disparo de arma de fogo. Pedro matou Caio com disparo de arma de fogo. João fabricou a arma. João fabricou a arma. Caio já foi. Neemias, vamos botar Neemias. Extraiu ferro para a arma ser fabricada. Vamos lá. Olha. Pedro matou João. Pedro matou Caio.
João fabricou a arma. É uma condição sine qua non para Pedro ter matado Caio? Sim, porque se João não tivesse fabricado a arma, Pedro não teria matado Caio da maneira que ele matou. Disparo de arma de fogo. Neemias extraiu ferro. Se Neemias não tivesse extraído ferro, João tinha fabricado a arma? Não, porque a arma é feita de metal. Então aqui a gente tem, se a gente suprimir a conduta de João, se a gente botar a mão em cima da conduta de João, o crime teria sido praticado da maneira que foi? Não. Se a gente botar a mão em cima da conduta de Neemias, o crime teria sido praticado da maneira que foi? Não. Então essas condutas, elas estão dentro da condição sine qua non. Só que isso nos conduziria a resultados indesejáveis para o direito penal. O que adiantar eu prender o cara que fabricou a arma, o João? Nada. O que eu ia adiantar prender Neemias porque extraiu ferro? Nada. Por quê? Porque a pena ela tem que ter o caráter retributivo. Se eu boto Neemias ou João na cadeia, que retribuição? Que isso? Não há uma retribuição. Eles não vão estar aprendendo nada com cárcere. Então se criou, se condicionou o regresso ad infinitum a dolo e a culpa. Dolo ou culpa. Vamos lá. Pedro matou, Pedro quis. Artigo 121, sem dúvida. Qualificado, majorado, a gente tem que ver, cada caso é um caso. João tinha dolo na morte de Caio? João quis. João assumiu o risco? João tinha previsibilidade, ou era previsível que Pedro, ele conseguia enxergar Pedro matando Caio? Não. Isso impede o regresso ad infinitum. É a condição da conditio sine qua non a dolo ou a culpa. Quer dizer, que o nexo causal está limitado por dolo e pela culpa. Senão nós teríamos o regresso ad infinitum. João matou Pedro. Maria concebeu João. Cátia concebeu Maria. Fulana concebeu. E todas essas condições seriam condições sem a qual o crime não teria acontecido da forma que aconteceu. Mas a gente tem que condicionar isso a dolo ou culpa. Aqui, ó, nesse exemplo. João matou Pedro. Maria concebeu João. Gente, Maria, quando concebeu João, ela tem dolo na morte de Pedro? Claro que não. Então, apesar de conceber o assassino, de dar à luz ao assassino, João não teria matado Pedro se Maria não tivesse, se ele não tivesse nascido, se ele não tivesse saído de Maria. Mas esse resultado aqui, para ser atribuído a Maria, Maria teria que ter dolo ou no mínimo culpa. Espero que tenha ficado claro aí a questão. E é só isso que eu queria falar. Até mais. Percebe só, gente, esse exemplo aqui, para você ver que o nexo de causalidade ele está muito além da teoria. A, B, C, D e E são pessoas diferentes. A é, vamos botar, um prefeito. B é o secretário. C é o supervisor. D e E são... eles executam a finalidade daquele órgão.
Vamos botar que eles são catadores. Escrever. São catadores, superintendente, secretário e prefeito. Esses catadores, eles praticam um crime de peculato desvio. Eles pegam a sucata, em vez de eles dar o destino lá da prefeitura mandou, eles mandam para outro lugar. Eles são catadores. Eles estão respondendo a peculato. Peculato 312. O peculato desvio, ele é um crime material. Você está pegando uma coisa que pertence à administração pública, que você tem acesso em razão da função, e você está levando para casa, está vendendo, está dando destinação diversa. D e E praticam um verbo tipo do núcleo. Só que o superintendente, ele sabe de tudo. Inclusive, parte do dinheiro vai para ele. Então, ele também vai responder em concurso de agente pelo artigo 312. Essa daqui é a linha do tempo da investigação. Ó, aqui, o Ministério Público tomou ciência que o peculato estava acontecendo. Tomou ciência. Aqui, ela requisitou a interceptação telefônica. Depois disso aqui, nesse ponto amarelo, vazou para essas pessoas aqui que existia uma interceptação telefônica. Vamos botar aqui, ó, vazamento. Apesar de ter vazado, C em ligação para B, C ligou para B e falou o que tinha acontecido. B falou para C. B falou para C, ó, o problema é teu. Mas de alguma forma, em uma das palavras da interceptação telefônica, C falou para B. B orientou C, ó, toma cuidado, tem um inquérito policial, tem uma interceptação telefônica. Essa conduta de B para C, de informá-lo a respeito dos perigos, não leva B a ter concurso material com C. Aqui, no máximo, uma coação no curso do processo, um induzimento, alguma coisa desse tipo. Mas na conduta do peculato, não tem como incluir B. Porque B não tem um nexo de causalidade. Se você suprimir, se você botar uma mãozinha, ó, peraí, se você suprimir essa conduta aqui de laranja, o crime vai continuar acontecendo da forma que aconteceu. Os catadores vão continuar desviando material em proveito próprio para C e para E? Vão. Então não existe o nexo de causalidade entre a conduta de B com o crime do artigo 312, peculato desvio. Para você ver que a questão de nexo de causalidade, ela está inteiramente ligada à prática. Não tem como atribuir a B, não tem como atribuir a B, vou botar aqui, ó, não tem como atribuir a B o artigo 312.
Não tem como atribuir a B. Por quê? Porque não existe nexo de causalidade. Se a gente suprimir a conduta de B aqui, o crime vai acontecer exatamente como aconteceu. Então, nexo de causalidade é uma coisa importante. Por quê? Porque o Ministério Público, numa denúncia, ela vai escrever o seguinte: C, D e E e B estão juntos. 4 ou mais pessoas reunidos ao fim de praticar crime. Artigo 312. Para a formação da organização criminosa, são 4 ou mais pessoas. Então, o Ministério Público vai agir dessa forma aqui, ó. Vai botar B, C, D e E. Por quê? Senão, a gente entraria no 244. Deixa eu ver se é o 244. Acho que é 288. 286. A gente cai para associação criminosa, se não tiver B. E associação criminosa... deixa eu abrir aqui um quadro mais para baixo. A associação criminosa... associação criminosa tem pena de 1 a 3. Quanto à organização criminosa, a organização criminosa tem pena de 3 a 8. A organização criminosa tem pena de 3 a 8. Então o que vai fazer o Ministério Público na denúncia? Vai botar que eles todos estavam juntos. Para formar o quê? Para ter um crime com uma pena um pouco maior. Ah, mas o Ministério é fiscal da lei. Só na Constituição que está escrito isso. De resto, esquece que eles não fiscalizam nada. Não tem fiscalização da lei. Que é o pior. E o pior nesse caso aqui vai ser a organização criminosa. Então eles vão forçar isso na denúncia. Só que eles escrevem de maneira tão organizada. Então a peça é tão bem feita, a estruturação da peça é tão bem feita, que carrega intrinsecamente uma visão positiva da pessoa que está lendo a peça. Por isso que é importante, quando você for escrever a peça, você ser bem liso, você escrever palavras de fácil entendimento e não se estender muito na peça, porque dificulta na hora da leitura. Seja como o Ministério Público, seja organizado. Porque quem está lendo tua peça vai ver que você tem razão, que B, não existe nexo causal aqui de B. E que aqui, no máximo, uma associação criminosa. É isso que eu queria falar.